Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o discípulo amado. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês assistam o vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser deixar algo nos comentários agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser alguma crítica, pode ser alguma sugestão, pode ser algum elogio, pode ser algum pedido de oração, enfim. Tá liberado os comentários para isso, tá certo? Se tiver algum pedido de oração, eu além de ler e responder, eu ainda vou botar as orações aqui nas gravações, tá bom? As orações das gravações. Então, e agora eu peço também que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram ainda no meu canal, que se inscrevam no meu canal. Desde já agradeço. Agora vamos fazer uma oração juntos. Querido Deus amado, obrigado por mais uma meditação, que o Espírito Santo me inspire mais uma vez neste momento, que ele tome esse seu mensageiro aqui falando, que fale através de minha boca, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática os ensinamentos que serão ensinados aqui. Que assim seja, Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a gente vê na Bíblia falar que João era o discípulo amado, mas João, ele era queridinho de Jesus, era isso? Pois não. A palavra de discípulo amado tem a ver com precisar de mais cuidados. E isso nos remete a uma coisa. João não era perfeito. Né? Pode falar, ele era, etc, era mais temente a Deus, né? Porque ele não foi morto. Ele foi escolhido para cuidar da mãe de Jesus. Mas não. João precisava ser lapidado, mais até do que outros. Né? Fala que Pedro era ranzinza, que era ignorante, né? Mas João era muito pior do que Pedro. Né? Então, as pessoas pensam que o apóstolo, que eles eram pessoas de Deus, santas. Mas não, Jesus não escolheu João, Pedro, porque eles eram perfeitos. Não, mas é porque eles tinham que ser lapidados. Ele escolheu porque ele viu um fundo de temência a Deus neles. Que eles temiam a Deus mesmo sendo daquele jeito. Você vê como era João? Ele era tão estourado que ele pediu, ele queria que Jesus autorizasse eles a porem fogo numa cidade inteira, porque alguns homens da cidade rejeitaram os apóstolos que foram lá pregar. Acho que foram os apóstolos. E ameaçou matá-los. Se foram os apóstolos, foi o próprio Jesus. E Jesus falou para ele não. E explicou para ele, né? Não, nós não devemos fazer isso. Né? Nós não estamos aqui para destruir ninguém, mas sim para trazer as pessoas para Deus. Né? Então, mais ou menos isso que Jesus falou. Muito provavelmente, a mãe de João era irmã de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, João era primo de Jesus. Ele e seu irmão Tiago. Né? E teve aquele momento em que a mãe deles foi até Jesus e pediu para que os dois fossem ministros de Jesus, ficasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, e aquilo causou uma balbúrdia entre os outros apóstolos, né? Porque ficaram revoltados com aquele pedido, e Jesus prova também. Ficou revoltado, falou, como que ousas me pedir uma coisa como essa? Quem vai escolher quem vai ficar à minha direita e à minha esquerda é o meu Pai, é Deus, não eu. Eu não posso fazer isso. Vai ficar do meu lado aqueles que realmente merecerem. Né? Ele até pedindo desculpa depois para Jesus por esse pedido. Né? Mas João ele era explosivo. Muitas vezes eu me vejo sendo explosivo também com as pessoas. Não explosivo, mas quando eu vejo a coisa errada, né? E aí eu me vi, quando eu ouvi falar, eu vi a meditação, o devocional diário de ontem, de hoje, aliás, eu vi falando sobre isso, eu me vi em João, né? Que a gente vai ser lapidado. E ao mesmo tempo que eu estava lendo, eu estava vendo um rapaz falando no programa Silvio Santos ontem, né? Júnior Ratioli, uma coisa assim, é nome italiano, né? Ele escreveu um livro, né, que chama Café com Deus Pai. E ele contando a história dele, e eu me vi um pouco na história dele, né? Que ele vinha de uma família de alcoólatras,
e que o pai dele era violento, batia nele, né? Essa parte, graças a Deus, eu não tive, né? Embora eu também venha de uma família, pessoas que eram alcoólatras. Meu bisavô era alcoólatra, ele morreu na porta de um bar, levou um tiro. O meu avô teve uma parte da vida que foi alcoólatra. O meu pai foi alcoólatra, entendeu? Meu tio era, o irmão do meu pai era alcoólatra. Então, né? Eu vejo outras pessoas da minha família que estão nessa de alcoolismo, né? Então, o meu irmão mesmo, ele entrou nessa de ser alcoólatra. Mas eu, graças a Deus, não. Então, mas meu pai nunca, na minha época, ele já não bebia tanto assim mais, né? Na minha época, eu nunca vi meu pai bêbado. Antes de eu nascer, sim, mas depois que eu nasci, eu não lembro dele, eu não lembro, né, dele bêbado. Eu sempre vejo ele desse jeito, trabalhando sóbrio, né? Depois que eu nasci, eu vi ele beber uma, duas latinhas de cerveja. Às vezes, quando eu ia na praia, ele bebia 3, 4 latinhas de cerveja, assim, mas fora isso, nunca mais vi meu pai bêbado. E aí, ficou. Eu nunca vi. Mas o que me pegou mais na história desse rapaz foi quando ele foi da escola. Porque ele falou que ele era o saco de pancada dos alunos. Eu também era. Né? Eu era rejeitado, ele era rejeitado na educação física, né? Ele não sabia chutar uma bola. Eu também. Então, eu me vi nele também nessa parte. E aí, eu vi ele contando a história de superação dele, né? Que ele acabou crescendo, ele até abandonou a escola por um tempo, né? E aí ele encontrou uma pessoa que convidou ele para a igreja, e quando ele chegou na igreja, ele na mesma hora se sentiu tocado pela mensagem lá, e ele então começou a estudar a palavra de Deus, se converteu, se batizou, mas ele demorou, né? Com 14 anos ele se batizou, mas ele só aceitou a Deus como pai, acho que com 22, 23 anos, por causa do pai dele, né? E aí ele escreveu esse livro, Café com Deus Pai, né? E ele depois perdoou o pai, né? Ele, a mãe dele, todos os filhos perdoaram o pai, né? Antes que o pai falecesse, né? O pai dele já faleceu. Então, queridos irmãos, a gente vê, a gente vai vendo essas histórias e vai se tocando. João não era tão diferente de mim. João, ele era um cara violento, era um cara explosivo, era um cara que precisava ser muito bem lapidado, né? E ele foi sendo lapidado por Deus. Pedro não era diferente de mim. Então, você vê que Arão não era também diferente de mim. Você vê que Arão chegou até a construir, foi ele quem fez o bezerro de ouro. Então, a gente vê, será que e Arão foi perdoado por Deus e ele virou sumo sacerdote? Quer pecado maior que esse? Fazer o povo para idolatria, fazendo o bezerro de ouro, né? Ele ficou no comando ali daquelas, daquele povo, enquanto Moisés ficou lá 40 dias no alto do monte, né? E ele deixou que o povo caísse em idolatria. Ao invés de ele assumir a liderança, como Moisés fazia, não. Ele deixou que o povo caísse em idolatria e ainda fez o bezerro de ouro. Talvez ele tenha ficado com medo de ser morto por aquele povo, porque se ele não fizesse, porque ele era um. Aquele povo eram dezenas, milhares de pessoas, né? E ele fez. Então, não é tão diferente de nós. Deus perdoa aqueles que fazem errado se nos arrependermos. Ele transforma a nossa vida. E se nós deixarmos, ele vai nos lapidando, vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez melhor. Não é porque eu me batizei, porque eu virei um cristão, que eu virei um ser humano perfeito. Não. Pelo contrário. João foi batizado, com certeza. Depois que ele começou a seguir Jesus, ele deve ter sido batizado lá por João Batista ou por alguns outros apóstolos. Eles foram, porque talvez por André e Felipe, se não me engano, que eram os dois apóstolos que estavam lá com João Batista, que provavelmente foram batizados por João Batista. Então eles foram se batizando, com certeza se batizaram, né? Então, mas João continuou sendo violento. Não é porque ele se batizou que ele virou santo. Não. Eles eram homens errados. Né? Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne, para ele sempre lembrar que os pecadores ele era o pior. Então, queridos irmãos, não é porque você virou um cristão que você virou perfeito. Muitas pessoas se cobram, eu me batizei, eu fiz isso, e eu caí em pecado de novo, eu não sirvo para nada, eu vou ter que batizar outra vez, porque o batismo não valeu. Não é assim. Pecar você vai sempre, porque nós somos fracos, nós não temos competência para superar o pecado.
mas o Espírito Santo pode nos ajudar a superar a maioria deles, né? Vai ter sempre aquele pecado que vai ser mais difícil para você. Cada um tem um, né? Mas, né? Mas é assim, teve que para mim uma coisa que é difícil para mim é a relação com meu pai e com a minha mãe, né? Principalmente com a minha mãe, porque não é fácil a gente lidar com pessoas que muitas vezes são inversas da gente, como é no caso da minha mãe, né? A gente tenta lidar com a situação e muita gente acaba sendo grosseiro por conta da situação que está naquele momento, daquela situação ali, Então, mas não que eu queira desrespeitar, não. Eu faço de tudo para respeitar meu pai e minha mãe. Tanto que quando ela precisou, quem cuidou dela fui eu. Ela ficou de cama 3 meses sem pôr da cama, quem cuidou dela fui eu. Literalmente eu tomei a casa e cuidei dela. Quando meu pai precisa, quem está cuidando dele sou eu. Quando ele caiu na escada em São Paulo, quando eu fui para lá prestar concurso há 2 anos atrás, né, 2 anos e meio já, foi em janeiro, acho que 2023, se não me engano, e eu cuidei dele. Eu comprei um motorzinho para passar nas costas dele e tudo mais, para que ele pudesse, como é que fala, é, é, se recuperar. Então eu tava ali passando pomada, fazia as coisas nele, fazia massagem, passava um motorzinho, né, fui atrás de remédios que ele pudesse tomar para aliviar as dores. Então, eu cuido do meu pai, estou sempre com ele do lado. Quando ele precisa ir no médico, tá lá eu indo junto, mesmo detestando ir nesses lugares, eu vou com ele, levo ele no médico, levei ele na UPA, levei ele 7 dias seguidos na UPA tomar injeção no passado, para tomar antibiótico na veia. Tava lá eu todos os dias lá junto com ele, entendeu? Então, eu faço minha obrigação de filho com ele, com a minha mãe, entendeu? Cuido, faço o que eu posso para cuidar, entendeu? O que eu puder fazer por eles, eu faço. Mas é claro que tem os momentos de briga, de discussão, porque eu não vou conseguir o tempo inteiro. Já que meu pai, com meu pai ainda menos, mas com a minha mãe, nós somos muito diferentes, né? Nós somos o inverso, né? Nós temos o inverso, nós não somos, é, temos muita coisa diferente, mas praticamente nós somos água e óleo, entendeu? Minha mãe gosta de pão escuro, eu gosto de pão claro. A minha mãe gosta de dobradinha, eu não gosto. Eu gosto de estrogonofe, minha mãe não gosta. Entendeu? E eu não como mais carne de porco, ela come. Entendeu? Eu gosto mais de programas assim mais infantis, né? Mais Infanto Juvenil, Chaves, Chapolin, Castelo rá tim as novelas infantis que tinha no SBT, que felizmente acabou. Ela não, ela já gosta das coisas mais de adulto, gosta de ver coisas de animais, que eu já não sou muito chegado. Coisas de hospital, né? De medicinal, eu já não sou muito chegado. Entendeu? Então nós somos muito inversos. Ela gosta mais de ficar na moda, de vestir roupa mais que tá na moda, e eu já sou mais brega. Eu já não ligo pra moda, eu visto que eu me sinto bem, né? Então, eu vou vestir uma roupa, eu não vou vestir essas calças justas, não, vai ser uma calça mais folgada, ela reclama, mas é o que eu gosto, entendeu? Eu vou é, me vestir pra mim me sentir bem, não importa o que os outros pensam não de mim, você entendeu? Então, é assim que é, queridos irmãos. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá a paciência e tal, mas que nós vamos ter esses obstáculos, né? Que é justamente que nós temos que estar lutando para superá-los. Então minha mãe e eu somos inversos, mas nem por isso eu deixo de respeitá-la, entendeu? Eu guardo o sábado, ela não, entende? Ela muitas vezes não compreende, está gravando essas mensagens, muitas vezes ela fala, mas eu tenho que entender que ela não entende, entendeu? Então eu tenho que evitar a confusão, a balbúrdia com ela. Mas isso é uma das coisas que é difícil para mim. Agora, para outras pessoas pode ser que seja difícil é, a ira, pode ser para outras pessoas que seja difícil não comer as carnes imundas, para outras pessoas seja difícil é, não mentir, não dar falso testemunho com o seu próximo, né? Para outros, não adulterar, né? Não trair. Então, cada um tem o seu espinho na carne, podemos dizer. Então nós temos que lutar contra isso. Então esses homens escolhidos na Bíblia, Davi, ninguém é diferente da gente.
Então, não é porque eu me batizei que eu virei perfeito, não. Mas eu sei que eu sendo uma pessoa batizada, o que eu sei é que quando eu faço uma coisa errada, eu sinto mal por isso, né? Quando de fato eu fiz uma coisa muito errada com a minha mãe, eu acabei falando algo que não devia, praticamente eu dei um falso testemunho contra ela, né? Só que para ela mesma, né? Falei algo que eu não poderia provar que eu estava falando, né? Na minha cabeça saiu aquilo, mas não falei para ela, falei para mim mesmo ali, pensei alto e ela ouviu. Eu me senti tão mal com aquilo que eu chorei, que eu ajoelhei no quarto, na cama, que eu não posso chegar no chão, na cama, eu orei a Deus, pedi perdão, chorei lá pra ela também. Mas pra ela não adianta, porque ela não entende, né? Pra ela tudo é errado, é lágrima de crocodilo, é não sei o quê. Mas não, é verdade, né? Eu sinto mal por ver ela trabalhando sozinha no meio do mato. Só que eu não posso ajudá-la, porque eu preciso trabalhar, os meus braços têm tendinite, eu não posso lesionar mais meu braço, porque eu preciso dele para trabalhar. Você entendeu? Eu vou precisar escrever na lousa, eu preciso do braço para trabalhar, então eu não posso piorar mais a minha situação. Você entende? Eu tenho que preparar a aula, então eu não posso, eu não tenho dinheiro. Se eu ganhasse, por exemplo, na Mega Sena, 30, 40 milhões, 50, e eu poderia pagar alguém para ajudar ela, ou para não fazer, mas ela não fazer não ia adiantar, porque ela vai fazer, mas eu pagaria alguém para fazer os serviços, para ajudá-la, com certeza. E se eu pudesse, eu mesmo ajudaria ela, se tivesse condição física. Só que eu não posso. Eu não me sinto bem vendo ela fazendo as coisas sozinha, eu não me sinto bem vendo ela sofrendo muitas vezes com essa idade que ela já tem, 72 anos, né? Depois de ter quebrado o fêmur, ela fazendo as coisas. Mas não tem jeito. O que eu posso evitar, eu evito. Eu tava pegando peso, agora eu comprei um carrinho para ajudar a pegar o peso, porque ela não podia mais pegar, era ela que pegava, porque eu não posso pegar peso. Mas como ela quebrou o fêmur, eu não deixo mais ela pegar, eu pego mesmo com o meu braço, não podendo pegar. Então eu tento fazer o que eu posso por ela, mas infelizmente, queridos irmãos, nem sempre a gente vai conseguir cumprir o que Deus quer que a gente cumpra. Mas nem por isso é que nós estamos no caminho errado. Não, basta que a gente entenda que nós erramos, que a gente saiba que nós erramos e que nós nos arrependemos por esse erro. E é isso que nós temos que fazer. Porque nenhum cristão vai ser perfeito. Ninguém, ninguém. Então, essas palavras mexeram comigo. Quando eu vi ontem, né, li o devocional e ouvi esse cara falando, né? Então a gente vê como as coisas mexem com a gente, né? Então Deus fala com a gente dessa maneira. Então é isso, queridos irmãos. Vamos entender que nós não somos perfeitos, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo batizados, mesmo sendo obedientes ao Senhor, nós vamos cair em pecados. Mas isso não nos faz mais fracos ou inferiores ou falsos cristãos. Não. Simplesmente eu tenho que ter o arrependimento e seguir em frente. Porque pecar nós vamos. Nós somos fracos, não temos condição de impedir de pecar. Não temos. E Deus sabe disso. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado pela sua meditação, obrigado por estar comigo, obrigado, Senhor, por esse momento. Peço, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão me ouvindo, mas que estão inscritas, que elas estiverem trabalhando, que elas possam voltar do trabalho para casa em segurança, e que me acompanhem, Senhor, no meu trabalho, daqui a pouco eu vou trabalhar, e traga de volta para minha casa em segurança, Senhor, eu estou em suas mãos, Pai. Peço, Senhor, que nós possamos compreender sempre e nos arrependemos de cada erro que nós fizemos. Que nós possamos nos entregar a Deus realmente, sentir mal pelos erros, para que nós possamos pôr em paz com nossa vida o arrependimento, o perdão, para que possamos alcançar a vida eterna, Senhor. Que assim seja, Pai. Que possamos aprender a enxergar e reconhecer quando o Senhor está falando com a gente de alguma maneira, Pai. Que assim seja, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, se você errou, caiu, pecou, muito bem. Ore a Deus, peça perdão pelo seu erro, se arrependa sinceramente e, se for necessário, vá à pessoa que você errou, peça perdão e, de alguma maneira, se for necessário, vá e recompense essa pessoa pelo mal que você fez a ela, se for necessário, se foi algo tão forte. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Falou, até mais.